Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Aqui é Pedro, ele e os outros discípulos pescaram a noite inteira e nada conseguiram trazer. Mas ele começa dizendo assim: eu estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar, desanimados. E hoje nós vamos estar falando sobre encorajamento. Encorajamento, que seria o quê? O oposto do desânimo. E nós vamos saber hoje, agora, o que o Google nos fala sobre o desânimo. Segundo o Google, desânimo é desprovido de ânimo, de entusiasmo, falta de coragem ou vontade, abatimento. E nós queremos hoje falar sobre o poder das palavras de encorajamento, palavras que constroem. Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo vai estar falando assim: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E Paulo nos aconselha a usar apenas palavras boas, aquelas que constroem, que encorajam, que edificam. Nossas palavras devem se constituir numa dádiva para aqueles que a ouvem, aqueles que estão passando por um tempo de desânimo, de falta de entusiasmo, de abatimento. Se a gente for ver, Jesus e Paulo são exemplos para nós no uso das palavras que incentivam e apoiam. Mesmo quando o seu navio, o navio onde Paulo estava, lembra? Eu já até preguei sobre isso na célula, né? Quando aquele vento, aquele pé de vento chamado Euraquião, deu contra o navio onde Paulo estava sendo levado para Roma. Você lembra? Vai lá em Atos 27, versículo 22, vai estar dizendo assim: mas agora vos admolesto que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, somente a do navio. Depois de várias noites, o navio sendo sacudido por esse vento chamado Euraquião, de um lado para o outro, sem eles verem a lua, sem eles verem o sol, as estrelas, eles estavam já entregues à morte. Paulo se levanta no meio daquele navio e diz: olha, eu vos admolesto que vocês tenham bom ânimo, porque eu sei, o Senhor me disse, que nenhum de vocês perecerá, somente o navio. Paulo pronunciou essas palavras de encorajamento. Jesus, lembra? Quando os discípulos estavam ali no meio daquela tempestade, o barco quase afundando, de longe eles viram o Senhor chegando e acharam até que era um fantasma. Mas Jesus logo pronunciou essas palavras: tenha de bom ânimo, sou eu, não temais.
Ah, Senhor, quando Paulo estava sendo perseguido, o Senhor apareceu a Paulo, lá em Atos 23. Paulo estava com medo, desanimado, mas o Senhor aparece para ele e diz assim: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim você testificou em Jerusalém, assim importa que você testifique também em Roma. Paulo estava dizendo: Paulo, fica tranquilo, você não vai morrer, você vai chegar até Roma para falar do meu nome. Eu sei que o Senhor está falando com alguém hoje, tudo isso vai passar, você vai sobreviver a tudo isso, você ainda tem muitas coisas para fazer. Tem de bom ânimo, não desista. Lá em 1 Tessalonicenses 5,11, o Senhor vai falar assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aleluia, é isso. Hoje em dia a gente sabe, conhece muitas pessoas que estão encurvadas pelo peso das cargas, né? Emocional, cansada das lutas da vida. Quão bom seria para elas ouvir palavra de encorajamento, assim como está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses: exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Frequentemente, quando a gente encontra uma pessoa cheia de problema, de dificuldade, nós até a evitamos, né? Muitos falam: ah, lá vem aquela pessoa que só tem problema para falar. Ai, abre a boca, fala só coisas ruins. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó: exortai-vos uns aos outros, edificai-vos, animai-vos uns aos outros. O Senhor deseja nos dar palavras bondosas de encorajamento para aplicarmos na vida das pessoas. Isaías 50, versículo 4, vai dizer assim: o Senhor me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Oh, querido, você é sal da terra e luz do mundo. Da tua boca precisa sair palavras que edificam, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. E minha oração é que para que nesta manhã o Senhor encha o teu coração de promessa, de salmo, de alegria e de força para levantar o irmão. Lá em Provérbio, que é o livro da sabedoria, que foi escrito o valor das palavras do encorajamento, Provérbio 16, 24, foi escrito por Salomão, lembra? Fala assim: favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. E Provérbios 22, 11 vai dizer assim: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu não sei qual seria a intenção, mas eu desejo que todos nós sejamos encorajadores, porque Jesus disse: tem bom ânimo, porque Paulo diz: recobre o ânimo, ou ainda, porque simplesmente nós somos chamados para incentivar os que estão cansados, para edificar os santos e evangelizar os perdidos.
qualquer que seja a nossa razão, para levar doçura à alma das pessoas. Agora é hora de começar. Tiago 4, versículo 17 vai dizer assim: pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes não custa nada você parar, animar, exortar, levantar, até orar com aquela pessoa, profetizar bênçãos sobre a vida dela, dizer que as coisas passarão, dizer que o Senhor é com ela, fortalecer, levantar. Que hoje, talvez hoje você esteja precisando de uma palavra de coragem. Que esse devocional tenha sido essa palavra que você precisava ouvir. A tempestade vai passar. Depois da tempestade vem a calmaria. E que o deserto, querido, não foi feito para ficar lá. O deserto foi feito para se atravessar. E que nessa manhã, eu não sei o que te causou desânimo, o que te causou abatimento. Eu só sei que o nosso Redentor vive e, por certo, alvorará a sua bandeira. E tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser